Oi, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Mainardi, do Física em Mox. E hoje eu trago nessa série Ctrl+C, Ctrl+V tudo sobre magnetismo puro, beleza? É uma aula bem legal que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu só gostaria de lembrar que se você precisa estudar para física, se preparar para Enem, para vestibular, para sua prova na escola, se você é estudante de engenharia e precisa de um reforço aí, no nosso site lá do Física em Mox, nós temos o curso completo de Física em Alta Performance. Justamente para quem quer o quê? Arrasar aí em todas as provas de vestibulares, Enem, escola e assim por diante. Então, tá tudo na descrição, é só você ver ali e eu faço o convite, vem estudar comigo. E agora vamos lá para magnetismo puro. O magnetismo, ele tem início há muito tempo atrás e na percepção de que alguns materiais ferromagnéticos, como o preguinho dos sapatos, por exemplo, eram atraídos por certas pedras. Então, né, os primeiros relatos vêm de uma região chamada de Magnésia, eu já mostro no próximo slide, e os gregos ali, eles, né, já tinham o seu calçado, esse calçado tinha preguinhos e esses preguinhos pisavam em certas pedras e eles grudavam. Hoje em dia sabe-se que essa substância que atraía os preguinhos era magnetita, ou seja, óxido de ferro. O composto químico é o Fe3O4, tá? E de onde que vem esse termo magnetismo, tá? Por que disso? Por que o nome dessa pedra magnetita? É por causa dessa região. Então, os primeiros relatos dessa época vem do filósofo grego Tales de Mileto, está aqui, ó, viveu de 640 a 550 a.C. E eu coloquei aqui no mapa essa região da Grécia, que seria a região da Magnésia. Isso justifica, então, por que o termo magnetismo. Magnetismo deriva de magnésia, como magnetita também deriva de magnésia. E as primeiras descrições a respeito desse fenômeno de atração dos preguinhos, né, ou do material ferromagnético por essa pedra, que é conhecido hoje em dia como ímã, vem aqui do filósofo Tales de Mileto. Agora observa o seguinte, olha só. No magnetismo nós temos, primeiro, o que seria o material ferromagnético? Nós temos aí, não ferro, né? Ferro, níquel e cobalto seriam materiais ferromagnéticos. O ímã natural significa a pedra que é encontrada na natureza, então por isso a pedra natural, mas os ímãs eles podem ser artificiais. E aí os ímãs artificiais hoje em dia, eles são fabricados de acordo com muitas combinações que são possíveis, tá? Então, existem combinações, inclusive, que tornam o ímã mais forte que o próprio ímã natural. Por exemplo, nós temos um ímã que ele é fortíssimo, que é um ímã de ferro samário. Uma combinação de ferro com samário, né, dois elementos químicos. E esse ímã pode ser moldado. Então, até nos desenhos animados aí e tal, é muito comum a gente ver esse ímã, né, em forma de U, onde cada ponta aqui, cada extremidade do U, então seria um polo magnético diferente. A gente já conversa daqui a pouco sobre os polos magnéticos, tá? Então, o ímã em forma de U, esse ímã ele é artificial, ele é fabricado, tá? Então ele é um ímã artificial. Normalmente existem ali combinação de materiais que darão as propriedades magnéticas que a gente vai discutir daqui a pouco. E também, olha só, experimento que é realizado normalmente em escolas, onde nós temos um fio de cobre. O fio de cobre ele é enrolado num prego e ele é colocado cada uma de suas pontas em uma pilha, tá? Então, primeira coisa, se o fio tiver só enrolado e ele não tiver enrolado, não tiver ali o prego, ele vai funcionar do mesmo jeito. Só que nós veremos um fenômeno magnético
com menor força, tá? Então o fio pode estar apenas enrolado, tá? Pode estar apenas enrolado, que mesmo assim a gente percebe o fenômeno magnético. Quando o prego, que é um material ferromagnético, está aqui no núcleo, então isso reforça o fenômeno ou as propriedades magnéticas, tá? É necessário ligar numa pilha e o fenômeno se dá por causa da corrente elétrica que a pilha vai estabelecer nesse circuito formado então. O material do fio aqui normalmente é o cobre, tá? Mas tem que ser cobre? Não, não tem que ser cobre. Aliás, observe que materiais ferromagnéticos são o quê? São materiais que eles são atraídos pelos ímãs, tá? Eles são atraídos pelos ímãs, materiais ferromagnéticos. Existem materiais paramagnéticos, onde a atração é muito... guarda bem o que eu estou falando, hein? Materiais paramagnéticos. A atração ela é quase imperceptível. Existe, mas é quase imperceptível. Material paramagnético. Alumínio. Cobre, né? Ó, aqui é feito de cobre. Existem daí os diamagnéticos. E aí o que seriam materiais diamagnéticos? Não sei se você sabe, mas são materiais que são repelidos por ímãs. No caso, um exemplo, água, tá? Voltando aqui na nossa explicação, o cobre é um material que tem praticamente é imperceptível o fenômeno magnético com o cobre, mas o que acontece? Aqui os cientistas já desde 1820 descobriram que a passagem elétrica por um fio condutor gera um campo magnético em torno desse fio condutor. Então o eletroímã ele é um dispositivo que você pode montar em casa se quiser, de forma muito simples, daí ele vai atrair preguinhos, vai atrair clipe de papel. Isso é feito nas escolas, né? Geralmente é muito comum aparecer em feira de ciências, essas coisas assim. Mas naqueles filmes americanos de ação, normalmente aparece lá o ferro velho e tem os eletroímãs realmente muito fortes que conseguem atrair carros. Então isso aí acontece de fato, tá? Bom, vamos em frente e vamos compreender o que seria esse fenômeno magnético. Por que isso acontece, tá? Bom, então o fenômeno magnético, ele no caso aqui, ele a gente vai buscar a origem, tá? A nível atômico, tá? A nível atômico. Então veja só, nós temos aqui o elétron e o elétron ele tem um movimento de rotação, certo? Então o elétron ele tem um movimento de rotação e nós podemos considerar o elétron como sendo um pequeno ímã. Então, uma das propriedades de um ímã é ter dois polos, tá? É ter dois polos. Então, todo ímã ele tem dois polos. E o elétron, sendo um pequeno ímã, ele tem um movimento de rotação e ele tem um sentido de rotação, portanto. Aí nós temos lá o conceito, ó, aqui, o conceito de spin. É um conceito que vem da química, certo? Então, no conceito de spin, o que nós sabemos? O spin, quando a gente tem lá os níveis orbitais, S, P, D, F, o que acontece? Nós vamos completando o spin, onde os spins são considerados, no caso, mais meio ou menos meio. E quando nós vamos completando esses orbitais através dos spins, o que acontece? Quando nós temos ali completo o nível, o que vai acontecer? Então nós teremos ali o chamado spin positivo mais meio, o outro menos meio. Agora, presta atenção no seguinte. Se o elétron tem um sentido de rotação, e aqui nós temos representado, tá? O nosso mais meio aqui, tá? E o outro aqui, observe que ele tem um sentido de rotação contrário, que é o menos meio. O que vai acontecer quando nós temos ali, né,
os dois, ali o nível completado, né, com os dois spins, que são chamados de spin emparelhados. O que acontece é que um anula, presta atenção, um anula a ação magnética do outro. Isso faz com que o material, então, fique neutro quando nós temos essa condição. Então, existe uma aniquilação total de campos magnéticos, porque o magnetismo ele se propaga através de campos. Então, uma aniquilação total de campos magnéticos, onde um spin consegue anular o outro. E aí, o que acontece com os materiais em que isso acontece? Não acontece nada com o material que isso acontece. Então, quer dizer, se nós formos pegar um pedaço de madeira é um material... Não, nós temos que pegar algo que seja condutor, tá? Algo que seja condutor. Por exemplo, vamos pegar um pedacinho de estanho, tá? Um pedacinho de estanho. O que acontece? Ele é um material ferromagnético? Não, ele não é um material ferromagnético. Então, o que está acontecendo lá em todos os níveis para estanho? Nós sempre temos os spins emparelhados, de forma que um anula o efeito magnético do outro. Porém, nos materiais ferromagnéticos, o que nós vamos ter, gente? Nós vamos ter aqui, ó, o desemparelhamento, que seria o quê? Possuir apenas um dos, e não o par. Então, aqui, ó, nesse exemplo que eu coloquei, lá no nível 3S1, tem apenas um dos, e não o par. Por isso que você enxerga só uma setinha. Significa que nós temos aqui um desemparelhamento, e isso confere a esse material uma propriedade magnética, certo? Então, um material que tem spins desemparelhados, qualquer material, ele vai ser, portanto, ferromagnético e vai, no caso, ser atraído por ímãs, sendo que os ímãs já apresentam essa condição. Tá ok? Então, olha só. Agora, prosseguindo, vamos falar de propriedades magnéticas. Então, a primeira propriedade é a consideração que todo ímã possui dois polos magnéticos. Tá? Não existe um ímã de um polo só. Como todo ímã tem dois polos magnéticos, nós damos nome a esses polos, sendo que um é o polo norte, o outro é o polo sul, certo? Então, polo norte e polo sul, todo ímã vai apresentar dois polos magnéticos. Bom, uma outra característica, né, ou propriedade, seria o seguinte. Observem que quando nós temos polos contrários, todo ímã tem dois polos, então polo sul e polo norte, mas quando nós colocamos dois ímãs, um na presença do outro, e os polos são contrários, ocorre atração entre esses polos. E aqui eu pergunto, né, que criança que já não brincou, ou né, adolescente, às vezes criança o pai não deixa, mas que criança ou adolescente que não brincou até hoje com dois ímãs? Já deve ter percebido essa atração. Ou no caso, quando os polos são iguais, acontece a repulsão. Gente, aqui não é só norte com norte. Se fosse colocado sul com sul, também seria repulsão. Mas presta atenção no seguinte. Todo ímã sempre atrai, aqui está escrito ferro, mas podemos ir mais longe. Todo ímã sempre atrai todo material ferromagnético. Então, todo material ferromagnético ele é atraído por um ímã, independente se é atraído pelo polo norte ou se é atraído pelo polo sul. Então, todo material ferromagnético ou todo ímã atrai os materiais ferromagnéticos. E aqui, quanto à propriedade, norte com sul, atração, norte com norte, repulsão, ou sul com sul, também é repulsão. Tá ok? Vamos lá, mais uma propriedade, que seria... só voltando aqui, deixa eu fazer um comentário, antes de passar para a próxima propriedade. Aqui, tá? Por exemplo, quando nós pegamos, gente, aqui, eu tenho um monte de preguinho aderido ao ímã, certo? Esses preguinhos, pelo tempo que eles ficam aderidos ao ímã, tá? Quanto mais tempo eles ficarem aderidos ao ímã,
Quanto mais tempo eles ficarem aderidos ao ímã, o que vai acontecer? Aos poucos, eles começam a se comportar como um ímã, porque o, o preguinho ele tem dentro de si muitas regiões que são chamadas de domínios magnéticos. E esses domínios magnéticos, eles são todos bagunçados, desorientados. Seria em função dessa colocação assim, ó. Quando nós temos spins emparelhados, nós temos domínios magnéticos bagunçados. Quando nós temos spins desemparelhados, nós temos domínios magnéticos, no caso, alinhados. Eu já vou mostrar com detalhes isso aqui. Mas então, o que acontece? Esses preguinhos, com o tempo, eles podem se tornar magnetizados, ou seja, se comportarão como um ímã depois disso, ou enquanto estiver na presença do ímã, eles imediatamente se comportam como ímãs também, sendo que um preguinho pode aderir no outro, tá? Mas uma forma também de manter por mais tempo um preguinho imantado é esfregar o ímã no preguinho sempre no mesmo sentido. Isso vai fazer com que o preguinho ele tenha um polo norte e um polo sul e ele se comporte como ímã por mais tempo. Agora veja, quando nós temos o ímã, nós temos aqui a chamada inseparabilidade dos polos. Isso significa que eu posso quebrar o ímã em muitas partes. Veja, aqui no meu desenho está quebrado em duas partes. Mas eu afirmo que o ímã pode ser quebrado em muitas partes e cada partezinha sempre vai ter um polo norte e um polo sul. E por que isso acontece? Por causa dessa teoria dos domínios magnéticos. Os domínios magnéticos, gente, observe que quando nós temos o ímã, os domínios magnéticos, eles estão todas essas setinhas aqui representando os domínios magnéticos, elas estão completamente alinhadas. Elas estão completamente alinhadas. Ou seja, esse material é um material que tem spins desemparelhados, tá? Ele não tem aquele par de spins, é aquele spin solitário. E esse spin solitário, o que acontece? Quando a gente cria a teoria dos domínios magnéticos, imagine um monte de spin solitário de cada átomo ali. O que vai acontecer? Nós temos essa configuração, então, dos domínios magnéticos alinhados. Quando não se trata de um ímã, um material qualquer, existem os chamados domínios magnéticos, mas eles estão todos bagunçados. É uma aleatoriedade total na distribuição. O que eu quero falar é o seguinte, olha só. Isso aqui é um ímã ou é um material ferromagnético que está na presença de um ímã. Então, aqui existe um alinhamento total. Agora imagine o seguinte, tá? Um material que ele não é ferromagnético. Então, ele não é ferromagnético. Eu vou dividir aqui em algumas regiões, tudo bem? Vou dividir aqui em algumas regiões. E o que acontece? O que acontece é que essas setinhas, elas estão todas distribuídas de forma aleatória, tá? Então, uma bagunça total na distribuição, Isso aqui, né? Então, não confere propriedades magnéticas a esse material. Mas quando nós temos um ímã, que é esse caso, nós temos esses domínios magnéticos totalmente alinhados. E quando a gente quebra o ímã em mais partes, essas partes aqui nós começamos a dividir aqui, né? Esses domínios, mas eles continuam mantendo esse alinhamento, essa orientação. Tudo bem? Então é isso que acontece. Agora vamos falar um pouquinho sobre o fenômeno do magnetismo nas vizinhanças de um ímã. Ou seja, o campo magnético. Observe essa figura aqui à direita. Então, como todo ímã tem dois polos, como a gente comentou, o que acontece? Nós temos linhas de campo que saem do polo norte
e chegam sempre no Polo Sul. As linhas de campo, elas são sempre linhas fechadas. O que eu quero dizer é que uma linha de campo, quando ela sai do norte, ela vai alcançar o sul. Uma linha de campo, ela é sempre fechada. Anote aí que isso é importante. Linhas de campo são fechadas. Elas partem do norte e chegam no sul. As linhas de campo, elas de fato existem experimentos de comprovação dessas linhas de campo. E o que acontece? Uma coisa que é possível representar através de linhas de campo seria o vetor campo magnético, porque campo magnético é uma grandeza vetorial, tá? Campo magnético é uma grandeza vetorial. Observe aqui nessa figura, ela está invertida em relação à outra aqui. Aqui o polo sul está em azul, mas nessa o polo norte está em azul. As linhas de campo estão saindo do norte, chegando no sul, todas elas linhas fechadas. O vetor campo magnético está representado aqui em vermelhinho. E observe que o vetor ele é tangente no ponto que nós estamos considerando, né? Qualquer ponto que a gente pega em uma linha de campo, o vetor é tangente, ele tem o sentido da linha. Quando a linha é reta, a tangente cai sobre a própria reta. Quando a linha é curva, a tangente seria aquela reta que toca em um ponto da curva. Mas o vetorzinho, então, ele é um segmento de reta, ele é tangente à curva e segue o sentido da curva, então em qualquer ponto do espaço nós representamos aí o nosso vetor campo magnético, tá? Então, só lembrar que o vetor B é sempre tangente às linhas de campo. Quando é uma curva, ele toca um ponto da curva, quando é uma reta, ele toca todos os pontos da reta, ou seja, ele cai sobre a própria reta. E para fechar essa teoria sobre magnetismo, veja que nós estamos falando hoje sobre o magnetismo puro, certo? Magnetismo puro. Porque daí na segunda-feira, na nossa live de número 55, eu vou falar sobre campos magnéticos gerados por corrente elétrica, tá? Mas aqui é magnetismo puro, gerados aí, você pode imaginar, por um ímã natural, tá? Então, olha só. Em 1600, William Gilbert, um médico e cientista, ele descobriu que a Terra, na verdade, é um grande ímã. A Terra toda é um ímã. E, nesse caso, nós sabemos hoje em dia que justamente nos polos da Terra nós temos os polos magnéticos também. Então, nós temos os polos geográficos, polo norte e polo sul, tá? E quase alinhado com os polos geográficos da Terra, nós temos o nosso polo magnético. Então, olha o que está escrito aqui, ó. Próximo ao norte geográfico, nós temos o polo sul magnético. E próximo ao polo sul geográfico, nós temos o polo norte magnético. Isso faz com que nós tenhamos linhas de campo fechadas que partem lá, ó, do polo norte magnético, ou seja, perto do sul geográfico, e vão terminar lá no nosso polo sul magnético, próximo ao norte geográfico. Gente, isso aqui, esse campo magnético terrestre, ele é responsável, por exemplo, pelo fenômeno das auroras boreal e astral, onde o Sol ele lança partículas por todo o espaço, essas partículas atingem os planetas do sistema solar, e essas pequenas partículas, quando elas entram em contato com o campo magnético terrestre, elas são aceleradas e elas, além de serem aceleradas, elas passam a ter aí um movimento. Na verdade, eu acabei de falar uma coisa que não é correto, tá? Vamos fazer a correção. As partículas, elas não são aceleradas. As partículas, elas são orientadas, tá? Elas são orientadas de acordo com o nosso campo magnético terrestre. Então, elas passam a ter uma trajetória e o conjunto dessas partículas em movimento, nessa trajetória específica, tá? Emite uma luminosidade que é aquela luz esverdeada, né? Um espetáculo da natureza que se pode ver próximo aos polos da Terra, tá? Tanto o polo sul quanto o polo norte, as auroras. Por que que nós temos
então a Terra como sendo um ímã. Ah, seria por causa do material que existe na crosta terrestre, muito ferro? Na verdade, não na crosta somente, mas o núcleo da Terra ele é de ferro. Porém, se a Terra fosse apenas uma bola sólida de ferro, provavelmente ela não teria esse campo magnético, tá? O que confere o campo magnético da Terra é que ela tem uma crosta sólida e um núcleo líquido. E o núcleo está em constante movimento, e esse movimento do núcleo em relação à crosta gera atrito, e isso faz com que nós tenhamos então a propagação dessas linhas de campo magnético, as do atrito entre o núcleo ferromagnético e a crosta ferromagnética, que gera aí o campo magnético ao redor da Terra, sendo que perto do sul geográfico nós temos lá o norte magnético, e próximo ao norte geográfico nós temos o sul magnético. E as linhas de campo ao redor da Terra se propagam partindo do Polo Norte e terminando lá no Polo Sul.